Já Lucas Evangelista foi apresentado no Palmeiras e explicou o motivo que atrasou sua chegada ao Verdão. Informação importante no Palmeiras: um dos xodós de Abel Ferreira vai precisar passar por nova cirurgia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira, que venceu a Colômbia por 2-1 nessa quinta-feira e tem 4 novidades para a partida contra a Argentina. O Dorival convocou nas últimas horas o zagueiro Beraldo, os volantes João Gomes e Ederson, além do goleiro Everton. Todos vão substituir atletas machucados ou suspensos. Já Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os representantes brasileiros no Super Mundial de Clubes, torneio marcado para metade do ano, solicitaram o adiamento da partida deles pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. É que esses jogos aconteceriam a 4 dias da estreia no Super Mundial de Clubes, ou seja, eles teriam pouco tempo para se preparar e chegar nos Estados Unidos. Para completar o giro de notícias, contar que a CBF enviou um ofício aos clubes afirmando que, no Brasileirão, somente o capitão vai poder falar com o árbitro. E mais, os goleiros terão a oportunidade de ficar com a bola por apenas 8 segundos. Se algum goleiro estender esse prazo, o árbitro vai marcar escanteio para o adversário. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, apresentado nessa sexta-feira como reforço do Palmeiras. A 7ª contratação alviverde, que faz com que o Palmeiras tenha gastado mais de 440 milhões de reais nessa temporada, concedeu uma entrevista emocionada. Primeiro, ao lembrar da mãe. Importante contar que a mãe dele faleceu em 2023 e a Leila Pereira surpreendeu o Evangelista entregando uma camisa do Palmeiras com o número 30, que havia sido o número escolhido pela mãe para que o Evangelista jogasse em outro clube. O Evangelista também contou um pouquinho da emoção, lembrando de um episódio que havia acontecido na própria sexta-feira. Palavras dele, abre aspas: "Vou contar um acontecimento de hoje. No celular às vezes aparecem fotos aleatórias. Hoje abri e tinha uma foto da minha mãe de 2015, quando assinei meu primeiro contrato na Itália. E a mensagem que senti no meu coração é de que ela está comigo, feliz nesse momento. Desde que acordei, senti a presença dela. Parece coisa de outro mundo, mas é uma mensagem de que eu fiz a escolha certa", fecha aspas. Legal contar também que nessa entrevista coletiva, o Lucas Evangelista explicou o motivo do atraso em sua contratação pelo Palmeiras. Você vai lembrar que ele foi submetido a uma primeira bateria de exames, mas o Palmeiras decidiu colocá-lo, submetê-lo a uma segunda bateria, porque havia identificado algo que deixou uma preocupação. O Evangelista contou do que se trata, abre aspas para ele: "Tinha feito uma bateria de exames no Bragantino que apontou um nódulo benigno no pulmão. Deve ser alguma cicatriz que ficou por conta de uma gripe forte que tive ou algo do tipo." Então, segundo o Evangelista, ao fazer a primeira rodada de exames no Palmeiras, o Verdão constatou esse nódulo no pulmão e fez mais exames para saber se de fato era benigno, e com a confirmação, o Palmeiras oficializou a contratação do atleta, que teve passagem na base do São Paulo. Para falar sobre o Palmeiras com informação importante e preocupante, Figueiredo, meio-campista de 19 anos de idade do Verdão, vai precisar passar por mais uma cirurgia. Essa confirmação me foi feita por uma pessoa do Palmeiras na tarde dessa sexta-feira. Só para lembrar que o Figueiredo havia se contundido na semifinal da Libertadores da América Sub-20 na semana passada. Foi no jogo contra o Belgrano, ele inclusive ficou fora da decisão contra o Flamengo, que terminou com o título do rival na cobrança por pênaltis. Os exames na volta a São Paulo apontaram a necessidade de outra intervenção cirúrgica, logo do Figueiredo, xodó do técnico Abel Ferreira, e que já havia passado por 2 cirurgias de ligamento cruzado, aquela mais grave e que demanda de 8 a 10 meses de ausência. Figueiredo havia disputado na atual temporada 8 partidas com 3 gols e 1 assistência, um desses jogos no time principal. O Abel já havia declarado publicamente como gostava do Figueiredo e como tinha a intenção de utilizá-lo com cada vez mais frequência. Só para arrematar em relação a esse tema, estou esperando uma confirmação alviverde para saber o grau da lesão e o tempo de recuperação. Assim que tiver qualquer novidade, já conto para vocês. Quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 horas da noite.
Boa recuperação para o Figueiredo, que ele esteja à disposição do Palmeiras o mais rápido possível e possa se livrar dessa terceira necessidade de cirurgia no joelho com apenas 19 anos de idade. Nicola Like 63, não perca uma live sua. Sou palmeirense e vi o Felipe Anderson no treino fazendo uns gols, hein? Será que vai ter novidade aí para a final, Rodrigo? O Felipe Anderson, para mim, é uma das grandes decepções, embora eu ainda não tenha jogado a toalha em relação a ele. A percepção que eu tenho é de que ele ainda está muito abaixo dos demais depois de se recuperar de um longo processo, né? Então, eu não sei se eu forçaria a barra em relação a ele. Palmeiras que pode ter outras novidades para a partida final do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira. O Maurício voltou a treinar com o restante do elenco ontem e o Paulinho deu esperança de que pode estrear muito em breve. Pouco like, hein? Vamos deixar mais like aí, tá, galera? César Cacita, boa noite, Nicola. Você acha que o Palmeiras consegue ganhar do Corinthians? César, sendo bem sincero, não. Eu tenho notado o Palmeiras com muita dificuldade em marcar gols em jogos decisivos, né? Já tinha sido assim no 1-1 entre Palmeiras e Corinthians, no jogo em que o Palmeiras foi muito melhor. Não fosse um erro, acho que do Richard Rios no meio-campo, que o Memphis rouba a bola e toca para o Yuri, e o Palmeiras teria vencido. Mas é um Palmeiras que cria e não consegue fazer o gol. Contra o São Paulo, o gol só saiu por causa da marcação de um pênalti que não aconteceu. Contra o Corinthians, no final de semana passado, várias chances criadas e nenhum gol. E aí o que mais preocupa pro palmeirense o Palmeiras não basta só vencer. O Palmeiras precisa vencer na Neoquímica Arena e de preferência por 2 gols de diferença. Porque se o Palmeiras vence por 1-0, por 2-1, por 3-2, a decisão vai para pênaltis. Onde o Palmeiras tem retrospecto horroroso e o Corinthians tem um goleiro dos melhores quando o assunto é cobrança de pênalti, tá? E vou ser bem sincero, a impressão que eu tenho em cobranças de pênalti é que o papel do goleiro é primordial. O Everton não é um bom pegador de pênaltis. O Alisson, por exemplo, o goleiro da seleção e do Liverpool, é um péssimo pegador de pênaltis. Então, se você tem um goleiro que não tem boa performance nos pênaltis, você fica bastante abaixo. Quais as chances de o Maurício jogar o segundo jogo da final do Paulistão? Ricardo, hoje a tendência é que ele fique à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele havia sofrido uma lesão no ombro no clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. Foi até uma dividida com o Juan. Houve a necessidade de uma intervenção cirúrgica. A última vez que um jogador do Palmeiras passou por algo parecido foi o Murilo, que ficou 2 meses fora. Ao que parece, o Maurício volta antes. Mas ninguém sabe ao certo em que condição e se ele vai estar à disposição desde o princípio do jogo, tá? Para falar sobre o Palmeiras e a chance de Emerson Royal, ex-jogador da seleção brasileira, pintar como reforço alviverde na metade do ano. Especulação que ganhou as redes sociais e fez muito torcedor alviverde já criar expectativa. Vale a lembrança de que nem Mike, nem Marcos Rocha, nem Agostinho Giai têm conseguido dar conta do recado. Pelo menos na avaliação do torcedor, o técnico Abel Ferreira já admitiu que gosta especialmente dos 2 brasileiros, já é completamente encostado. Mas, bora falar sobre o Emerson Royal. Jogador de 26 anos, que pertence ao Milan, ele havia sido comprado em julho do ano passado por 15 milhões de euros. E aí já começa a pintar o primeiro grande problema: como é que o Palmeiras vai investir 15 milhões de euros na contratação de um lateral direito? Não para por aí. O Palmeiras pode eventualmente pedir um empréstimo do Emerson Royal, como ele não vem sendo muito aproveitado e perdeu espaço desde a chegada do Kyle Walker, lateral direito da seleção inglesa. Daria para imaginar o Milan aceitando o empréstimo, mas aí pinta um outro problema. O Emerson Royal ganha no Milan R$1.950.000 por mês. Não dá para imaginar que o Milan vá aceitar emprestá-lo de graça e ainda ajudar com parte dos salários. E dá para imaginar menos ainda que o Palmeiras aceite gastar quase R$2 milhões de salário com um lateral direito. Então, esse é o tipo da negociação que dificilmente vai acontecer. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte alviverde que assegurou que nunca havia ouvido falar sobre Emerson Royal no Verdão. Atleta que até se contundir no mês de janeiro tinha 26 partidas na temporada, 22 como titular e 4 na condição de reserva. O Milan, ao contratar o Walker, gostaria de ter negociado o Emerson Royal e já existiam tratativas para que ele fosse para a Turquia, até que acabou se contundindo. Nesse meio tempo ele ainda não voltou, mas o Walker não vem jogando bem no Milan, até por isso imagina-se até a possibilidade de Kyle Walker e Emerson Royal acabarem brigando pela posição. Se não rolar, a tendência é que ele seja negociado dentro do próprio futebol europeu. Jogador que passou pelo Atlético Mineiro, também esteve no Barcelona, no Betis e mais recentemente no Tottenham, convocado com alguma frequência
para a seleção brasileira. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando de quem estamos falando realmente do maior clube brasileiro, estamos falando do Palmeiras. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é muito importante a sua participação, né? E ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. E vamos que vamos.